Isaías 53, verso 4 e 5. Livro do profeta Isaías 53, verso 4 e 5. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a incapacidade humana. Prometo ser breve, você não vai se enfadar, nós vamos sair daqui no horário, mas eu gostaria que você prestasse bem atenção na palavra, e também gostaria que agora você se desprendesse dos pensamentos deste mundo, se desprendesse de tudo agora, esqueça, coloque o seu telefone aí no modo avião, se você estiver usando uma Bíblia online, uma Bíblia eletrônica, que Deus vai falar com você hoje, como Ele tem falado todos os domingos aqui. Diz assim o texto: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, só lembrando, eu estou na NVI. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Eu queria chamar a atenção e te dizer que esse texto foi escrito 650, 550, entre 550 e 650 anos antes de Cristo. Mas se você prestar bem atenção, existe alguns verbos que estão bem no presente, está hoje, serve para mim agora, e serve para você agora. Porque ele relata que pelas suas pisaduras nós fomos, ou seja, nós já estamos sarados. Mas há uma grande dificuldade do ser humano de entender isso. Esse foi uma profecia e foi um relato onde o profeta trazia as características daquele que viria para libertar o povo, daquele que viria para conectar o povo novamente a Deus. Ele estava oculto em Deus. O mistério de Jesus Cristo, esse, estava oculto em Deus. Mas nesse relato nós olhamos e entendemos que existem muitos e muitos benefícios a nosso favor. Mas a incapacidade humana de entender isso é enorme. Porque como ser humano nós temos falhas, problemas, dúvidas, e às vezes vamos carregando, e ao invés de irmos esvaziando as nossas gavetas da emoção, nós vamos enchendo essas gavetas, vamos enchendo todos os dias, e aí as gavetas ficam cheias, nós ficamos pesados, e nós passamos e paramos de entender que todos esses benefícios que está relatado no verso 4 e 5 do profeta Isaías estão a nosso favor, eles passam a ficar a cada dia mais longe de nós. Mas nesta manhã eu quero aprender, e eu quero que você aprenda com um exemplo de um homem que recebeu na sua vida esse benefício. Está relatado lá no livro de João, no capítulo 5, do verso 1 ao 14. Nós não vamos ler o texto inteiro, mas nós vamos navegando versículo a versículo para entender que aquele homem foi muito abençoado. Mas você vai ver que existe ali na mente dele uma confusão no momento que ele estava prestes a receber aquela bênção. E eu chamei isso de Betesda, casa de misericórdia, que o texto relata um paralítico que estava há 38 anos, há muito tempo, naquele local, e não conseguia avançar na sua vida. Ele estava preso à incapacidade humana de entender o que Deus tinha para a vida dele. Por quê? Por que você diz isso, pastor? Por quê? Porque vamos lá, no verso 2 do capítulo 5, nós entendemos
que ele estava ali em Jerusalém. Diz o texto: ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Era o local que ele estava, o paralítico. Diz a palavra de Deus, e o texto relata isso, que existia ali muitos coxos, muitos paralíticos, muitos enfermos. E a palavra fala muitos. E eles ficavam ali naquele local, esperando o movimento das águas, realizado por um anjo que descia. E eu achei interessante que em todas as traduções que eu procurei, não existe um tempo definido de quanto tempo, em quanto tempo aquele anjo descia, movimentava aquelas águas. E o primeiro que se lançasse naquelas águas era curado, porque era ali algo que Deus estava providenciando para eles que ali estavam. Por quê? Porque aquele lugar era especial. Se você não sabe, eu vou explicar para você, porque eu fui procurar. Flávio Josefo, um grande historiador de Israel, conhecedor da história hebraica, ele fala que aquelas águas, daquelas piscinas e aqueles alpendres estavam localizados à porta das ovelhas, próximo à porta das ovelhas. Você sabe que a porta das ovelhas era onde passavam os sacerdotes com as ovelhas para ali fazerem os sacrifícios e entregar a Deus aqueles sacrifícios. Mas Flávio Josefo relata, e a Bíblia não fala isso, mas a história fala, que aquelas águas eram para quê? Quando o sacerdote viesse com a melhor ovelha, sem mancha, sem defeito, sem mácula, sem nada, aquela mais gordinha, aquela da lã mais fofinha, aquele principal, as primícias de Deus, ele passava naquela piscina, lavava aquela ovelha, jogava ela para o alpendre, e ali ela secava, ficava limpinha, porque o trajeto da onde ele vinha para entrar para dentro da porta das ovelhas e fazer o sacrifício, era um trajeto árduo. A gente não sabe de onde ele vinha de uma fazenda, de um local, e aquela ovelha chegava suja ali. E para oferecer o sacrifício a Deus, aquela ovelha precisava estar organizada. Agora pensa comigo, o que aqueles homens enfermos, junto com esse que nós estamos relatando hoje, faziam ali? Aquele não era o local apropriado para aqueles homens ficarem. Você imagina a quantidade de ovelhas que eram lavadas naquela piscina, como ficava aquela água, como ficava aquele lugar. E eu tenho para mim, como pregador, como homem de Deus, eu tenho que pensar assim, e eu quero que você pense assim também, que o anjo descia naquela piscina para dar uma organizada naquela água, porque o anjo já sabia, Deus falava, ó, as ovelhas precisam chegar limpo aqui. Não era um rio. A Bíblia não fala que era um rio de água corrente. A Bíblia fala que era uma piscina. E o anjo descia não para abençoar aqueles coxos que ali estavam. Eu penso assim. Mas o anjo descia para limpar aquela água de tempos em tempos, para organizar, oxigenar, limpar, tirar a sujeira. Para quê? Para que as ovelhas fossem limpas e entrassem para depois ser entregue a Deus. E eles pensavam que aquilo era para eles, mas o que Deus tinha para eles era muito melhor do que aquilo, mas eles não enxergavam, porque eles tinham uma incapacidade humana ruim de enxergar aquilo. Olhando para esse cenário, eu vejo que Deus sempre tem o melhor dele para nós. Amém? Você pode dizer um amém com bastante fé? Deus sempre tem o melhor dele para nós. E às vezes nós ficamos ali projetando, planejando coisas pequenas, minúsculas, e nos contentando às vezes com aquilo que Deus olha para nós e fala, mas como pode? Eu tenho o melhor, eu tenho tudo, mas Ele não está entendendo. Mas nesta manhã Deus está profeticamente falando para você. Se você está olhando, se você está idealizando que o seu milagre vai vir de uma simples piscina, que de tempos em tempos as coisas ali se melhoram e depois você acha que ali vai acontecer o seu milagre, não.
Deus vai fazer realizar um milagre na tua vida, não de uma piscina, mas de uma fonte que jorra eternamente para a sua vida. E essa fonte pode ser uma provisão financeira, pode ser uma provisão na sua vida, na sua saúde, pode ser uma provisão na sua família. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã e você está idealizando algo para a sua família e as coisas não caminham da maneira que você está. Eu posso fazer um cenário na minha mente e dizer: ele está sentado no alpendre, olhando para a piscina, esperando a água se mexer para as coisas melhorarem. Deus te trouxe aqui nesta manhã para que a água chegue até você de uma fonte inesgotável. O teu casamento não depende de uma simples piscina. A tua vida financeira não depende de uma simples piscina. A tua vida, a tua saúde não depende de uma simples piscina. Mas você depende de um Deus que é o dono da água, da fonte da vida. Aquele homem, ele tinha um posicionamento ali, no alpendre, sentado, paralítico, esperando a sua oportunidade. E no versículo 6, nós vemos 3 atos que Jesus fez e mudou a vida dele. Vamos lá? Verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Primeiro, Jesus passando naquele lugar, Jesus se locomovendo, ele foi ao encontro daquele homem que estava ali sentado. Eu penso que Jesus olhou, mirou aquele homem, porque eu não sei, mas ele foi alcançado, chegou até aquele homem e viu aquele homem. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva. Nós sabemos que a palavra de Deus, quando aberta e quando está sendo ministrada para os nossos corações, ela é real. Eu estou aqui hoje não como alguém que está querendo melhorar a sua autoestima, mas eu estou aqui hoje como alguém que está querendo trazer uma palavra de Deus e olhar para o seu coração e fortalecer a sua fé, e dizendo para você que não importa se você está sentado debaixo de um alpendre, olhando para o nada, não importa a maneira que você está, mas importa é que se você chegou aqui nesta manhã, se você tem vivido e buscando a presença de Deus e de Cristo na tua vida, Ele vai te ver. Não adianta você se esconder, não adianta você se esquivar, não adianta você tomar as suas atitudes humanas, não adianta, porque Ele vai te ver. Diz o texto que Jesus viu ele, vendo-o deitado. Depois que ele viu, Jesus sentiu o problema dele, porque o texto fala, sabendo que estava há muito tempo daquele jeito. Nós temos uma incapacidade humana gigante de entender o quanto Deus consegue sentir as nossas dores. Por que você diz isso? Eu digo isso porque hoje o mal que assola o ser humano é a síndrome do pensamento acelerado, é a depressão, é a falta de confiança no que Deus tem para você amanhã, e assim vai. Antigamente nós não ouvíamos falar sobre isso, mas a velocidade da comunicação, a velocidade da informação, a velocidade em que o mundo anda, e eu posso traduzir que essa velocidade a cada dia vai aumentar, porque a palavra de Deus diz que
Cristo está às suas portas, e quanto mais o tempo passa, mais nós veremos os céus abrir, mais nós estaremos perto do arrebatamento da igreja. Se você não está muito habituado para ouvir isso, eu vim aqui nesta manhã para te dizer, nós não estamos aqui brincando de pessoas que tentam mudar culturalmente o outro a não entender e não acreditar, porque que ele foi aculturado a acreditar nos jesuítas, ou porque que ele foi aculturado a acreditar na igreja romana, e ele precisa acreditar na igreja protestante, ele precisa acreditar em Martim Lutero, que mudou o modo das pessoas entender. Nós não estamos aqui brincando disso, e nós não estamos aqui também só querendo encher igreja de pessoas para, eu tenho uma de 1000, eu tenho uma de 1500, eu tenho uma de 800, eu tenho uma disso, daquilo. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui por um momento passageiro. E eu quero te dizer, com a autoridade de Deus e com todo temor e tremor, cuidado, porque o tempo está passando. Você está perdendo tempo às vezes com os problemas da sua mente, com as coisas que estão te perturbando, e a palavra de Deus diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, lá em Ezequiel, e o profeta já dizia isso, porque ele sabia que nós precisaríamos mudar e renovar a nossa mente, e nós sabemos que o apóstolo dizia, traga a sua mente, a mente de Cristo, e Cristo está aqui para te curar, Cristo está aqui para te fortalecer, porque Ele vai voltar, os céus vão se abrir, e a igreja vai subir, e quem não estiver preparado, infelizmente, vai ficar, mas quem estiver preparado, vai aos céus, gozar a alegria eterna com Deus. Eu quero que você abra o seu coração nessa manhã e dizer, eu não estou aqui para brincar, eu não estou aqui para passar o meu tempo, eu não estou aqui para perder a minha vida, mas eu estou aqui para me preparar. Repita comigo, eu estou aqui para me preparar. Deus está nos preparando. Deus está nos preparando. Deus está preparando a Insegec em Ribeirão Preto por um momento novo. Eu estive aqui na quinta-feira e eu fiquei muito impressionado pela quantidade de pessoas que estavam aqui aprendendo na Universidade da Vida. E eu falei, Deus, o reflexo disso vai ser muito grande, muito gostoso. Porque quando as pessoas se preparam, através do verdadeiro evangelho, as vidas são transformadas. Aleluia. As vidas são transformadas. Jesus sentiu o problema. Ei, olha aqui para mim. Tem gente que tem costume de dizer que o jardim do vizinho é mais verde do que o dele. Mas só acontece comigo, com fulano, não acontece. Olha a vida dele como é que é linda. Olha a vida dele como é que é maravilhosa. Olha lá como é que tudo funciona. Deixa eu te falar. Mais do que isso, eu tenho algo para te dizer. Se você está vivendo algo difícil na sua vida, Jesus está sentindo o seu problema. Ele está enxergando o seu problema. E quando ele enxerga o problema, sabe o que ele faz? Ele faz igual no final do verso 6. Jesus agiu e desferiu a pergunta. O que ele fez? Queres ser curado? Quando ele se aproxima, ele sente, e quando ele sente, ele age. O grande problema nosso, sabe qual que é? A gente não tem essa capacidade de entender isso. A gente já quer logo a ação. Para aqueles que não sabem, eu por 4 anos e meio, quase 5, fui pastor de uma igreja auxiliar, mas eu liderava uma igreja chamada como uma filial, uma congregação, e eu fiquei cuidando ali de umas pessoas, eram em torno de 30 a 40 pessoas, e toda semana a gente conversava com aqueles membros, e eu me lembrei ontem, quando eu estava finalizando esse texto, que quando nós conversávamos,
as pessoas vinham achando que só de conversar, ou eu ia dar talvez um conselho miraculoso, e a coisa ia mudar de um dia para o outro, e você sentia que a expectativa era uma, e a realidade era outra. Não é assim que você vê de vez em quando lá na internet? Um post, expectativa, realidade. Expectativa, realidade. E eu me lembrei disso. A expectativa era, vai mudar. A pessoa vinha, daqui a pouco passava 3, 4 dias, você via que a pessoa estava de novo com aquele mesmo aspecto, né, de fraqueza, e chegava uma reunião, não vinha, e chegava outra reunião, não vinha de novo, você ligava, ia fazer a visita, como era pouca gente, você conseguia atender um a um. Aí ela dizia, mas pastor, eu conversei com o senhor aquele dia, tudo que o senhor falou estava muito bonito, mas quando eu saí lá da sala, eu cheguei em casa, o meu filho continuou fazendo as mesmas coisas, o meu marido, e tudo continuou, meu vizinho, eu tive vontade de novo de fazer coisa errada, e assim, assado. A expectativa era uma, e a realidade era outra. Por quê? Porque tem um processo de aproximação de Cristo, de o sentimento de Cristo e de ação de Cristo. Nós já queremos logo a ação, mas nesta manhã Deus está me alertando e alertando a você, dizendo, calma, não se preocupe, porque eu já me aproximei, eu já senti e eu vou agir. Se você recebe essa palavra profética na sua vida, levante a tua mão e tem uma palavra de confirmação aí agora. Fala, Senhor, age você agora. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai agir na minha vida. Age. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, Ele está aqui representando Cristo, como está relatado lá em João, capítulo 14, se eu não me engano, verso 26, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar até vocês um que é o Consolador, esse é o Espírito Santo que vai reinar entre vocês, Ele vai agir na tua vida, Ele vai resolver, mas você precisa se colocar e estar na sua posição. Mas não para aí. Depois que Jesus, é impressionante, eu me identifiquei com isso. Oh, pastor, eu me identifiquei. Eu falei, mas é tudo assim que acontece. Depois que Jesus desferiu a pergunta, mas eu já sei, ele me aproximou, ele sentiu, me perguntou, queres ser curado? O que o miserável do pecador fez? Vamos ler? Vamos lá? Verso, é o 7. Respondeu-lhe o enfermo, obrigado pastor, respondeu-lhe o enfermo, miserável, pecador, cego, nu, igual eu, igual você, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha naquela água suja lá, eu não tenho ninguém que quando agita a água, um anjo desce, que me jogue lá. Não é isso que ele está falando? Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Na verdade não era suja, ela já ia estar limpa, né? Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Mas o homem perguntou para ele, fez uma pergunta, e ele respondeu outra coisa. Está parecendo quando está o marido e a mulher. Lá em casa não acontece isso não, viu? Cadê o pastor Geraldo? Lá em casa não acontece isso não, viu? O marido pergunta uma coisa, a mulher responde outra. Mas eu não te perguntei isso, eu te perguntei outra. Ou a mulher pergunta para o marido responde outra coisa. Ou o chefe pergunta para o liderado, olha, responde outra coisa. Você está entendendo como que as coisas são naturais no dia a dia? Nós vivemos uma vida só, irmão. Se a nossa vida familiar é complicada, a nossa vida profissional vai ser complicada, a nossa vida cristã vai ser complicada, a nossa vida na sociedade vai ser complicada, a nossa vida na igreja vai ser complicada. E se a gente descomplica na igreja, a sociedade descomplica, a família descomplica, o trabalho descomplica, e assim funciona, e é assim que vai, porque você não tem 4, 5 vidas, você só tem uma vida. Você tem que ser essa vida só, é ela que você tem, viver em pleno consentimento com todas as áreas da sua vida. Você tem várias áreas,
dessas que eu repeti, mais uma vida. E quando as coisas acontecem, às vezes a gente faz isso. O homem perguntou: quer ser curado? Foi Jesus. Ele respondeu: eu não tenho nada. Eu anotei aqui: o pecado é tão miserável, e eu vou te mostrar que esse homem tinha pecado, essa enfermidade dele era pelo pecado dele. O pecado é tão miserável, porque o pobre homem não enxergou a possibilidade de receber do próprio Jesus a cura naquele momento. Aí eu aprendi esses dias com o pastor José Guilherme, que é meu amigo de trabalho, a gente conversa muito. Ele falou assim: tem um negócio na vida do ser humano chamado autocomiseração. Nunca tinha ouvido essa palavra, Zé. Ele me ensinou, e quando eu li o texto, eu falei: esse homem ficou autocomiserável. Jesus, você quer ser curado? Ele falou: eu não tenho ninguém para me jogar lá no tanque. Eu sou um coitado paralítico. Às vezes é assim que você faz. Você vem na igreja, Jesus fala com você através do ministro, o líder da célula fala, prega, você recebe a palavra de Deus. As pessoas começam a ser impactadas, mas de repente você fala: não consigo, não é comigo, não vai funcionar, tadinho de mim. Jesus está colocando você no mesmo nível que todos, seja ministros, seja líderes, seja o crente que chegou aqui ontem, o que aceitou Jesus essa madrugada. Se tiver alguém aqui que veio na igreja porque recebeu Jesus essa madrugada, você está igual a mim, está igual ao pastor Wilson, porque Jesus limpou as suas vestes. É isso que eu quero que você entenda. Jesus limpou as suas vestes, trocou as suas vestes, tirou a sujeira do seu coração, tirou o pecado da sua vida, tirou a dor, tirou tudo de ruim que você tinha, apagou aquele crime que você cometeu, apagou aquela fala que você fez, apagou todas aquelas brigas, porque Jesus, quando chega, ele chega transformando. E aí quando você olha, ele diz assim para você: mas agora você quer ser abençoado? Aí você olha e fala: não, eu não quero, porque você não entende que Jesus está pronto para abençoar a tua vida. Romanos, capítulo 9, verso 16, diz assim: assim, pois, não depende do desejo ou esforço humano, mas depende de Deus, mas de Deus que se compadece. Não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você. E não depende do seu esforço humano. Eu sou mais bem preparado emocionalmente, eu sou mais bem preparado fisicamente, eu sou mais bem preparado familiarmente, eu sou mais bem preparado entre amigos, eu tenho tudo de melhor, então vai acontecer comigo. Não, porque não depende de esforço humano. Sabe o que Paulo estava querendo ensinar para a igreja de Roma aqui, para os romanos? Estava querendo dizer: ó, estamos todos no mesmo patamar de servo comprado pelo sangue de Jesus Cristo. O mesmo Cristo que abençoa o A, abençoa o B, abençoa o C. E em nome de Jesus, essa palavra é para mim e para você. Deixa de ficar pensando que você não está pronto para receber o poder de Deus na sua vida. Deixa de ficar pensando, porque é palavra do diabo quando você fala assim: não, ainda está faltando um pouquinho para mim, ainda está faltando um pouquinho para mim, eu não tenho o evangelho pleno na minha vida. Isso é palavra do diabo. Deixa disso, porque quando você receber a Cristo no seu coração por completo, você vai ser exaustivamente abençoado em todas as áreas da sua vida. A paralisia daquele homem significava um defeito corporal, humano e físico. Mas nesta manhã eu quero te dizer que a paralisia que nos pega é a paralisia da alma, é a paralisia do espírito, a paralisia até do corpo, que não consegue levantar da cama para vir na igreja. Esses dias a gente estava numa reunião, o senhor me permite, pastor?
eu posso dizer, a gente estava numa reunião e a gente estava pensando no melhor horário para o culto da manhã. A gente começou a discutir, puxa meia hora para cima, deixa meia hora para trás, para não atrapalhar. Daqui 10 minutos eu acabo a pregação, para não atrapalhar o almoço. Mas a gente ficou pensando assim, se aumentar um pouquinho vai ficar muito cedo e tal. E as pessoas às vezes chegam aqui atrasadas na reunião. Eu não estou aqui para chamar a sua atenção, eu estou aqui só para te dizer, essa paralisia que às vezes vai tomando conta do nosso coração, seja da alma, do espírito, nesse texto é representada por a paralisia daquele homem que estava naquela esteira. Mas nesta manhã, Cristo está olhando para nós, e o primeiro a ser tocado por esta palavra de incentivo espiritual, o primeiro sou eu, e nesta manhã Ele está dizendo, olha, queres receber o meu poder na tua vida? Eu quero. Aquele homem não respondeu, e eu tirei aqui algum tempo para ficar olhando os milagres de Jesus. Se eu não estiver errado, que eu creio que eu não estou errado, porque a pesquisa foi bem extensa, esse foi um dos poucos milagres de Jesus, se não foi um ou dois, o segundo, então eu quero dizer um dos poucos, que não teve a intenção da fé do receptor. Você prestou atenção nisso? Não precisou do receptor dizer assim, eu tenho fé, eu quero. Ele não fez nada. Foi um dos poucos milagres que Jesus realizou, sem que houvesse a intervenção de fé ou o pedido de ajuda do necessitado. Porque Jesus tinha um plano. E é aí que eu quero fechar essa palavra e concluí-la. Jesus tem sempre um plano. Aquele homem recebeu a cura porque ele estava ali diante de um plano de Jesus. Jesus estava chegando às festas, uma das festas de Israel, e ele precisava chamar a atenção. Eu acho tão bonito que Jesus trabalha de uma forma, e quando nós vamos fazendo a exegese, vamos trazendo de trás para frente, ou seja, voltando no entendimento, você fala, como ele é grande, como ele é maravilhoso. Eu penso, aí eu quero pensar, que Jesus diz, eu vou precisar curar alguém aqui hoje, porque eu vou chamar a atenção daqueles que estão lá no templo. Eu vou pegar aquele cara lá, que está com aquela esteira, aquela caminha, eu vou curar ele, hoje é sábado, ele vai ter que levantar, e eu vou dizer, levanta, pega a tua cama e vai falar que você foi curado. Jesus tem sempre um plano. Jesus falou, seja curado. O homem não esboçou fé, não esboçou pedido, não esboçou nada, ele só esboçou a autocomiseração, ele só falou, tudo era ruim para ele. Mas quando ele foi curado, ele se tomou de uma alegria, pegou aquela esteira dele e saiu a caminhar. E no momento que ele chegou lá no templo, na cidade, as pessoas perguntaram assim para ele, quem foi que te curou? Por que você está fazendo isso? Você não podia fazer isso. Você está carregando essa esteira aí, hoje é sábado. Sabe o que Jesus queria fazer com isso? Eu já ouvi falar isso várias vezes e eu nunca tinha entendido dessa forma, mas agora eu entendi. Jesus queria quebrar os paradigmas religiosos. Esses dias eu vi um pastor dizendo, muito veemente nas redes sociais, dizendo que ele não era religioso, e não faz muitos dias, foi agora, tem uns 4, 5 dias. Aí eu olhei aquela mensagem e falei, nossa, parece que ela está tão bruta, porque a gente está acostumado a ouvir essa palavra, né? Religiosidade, religioso, apesar que a gente não se sente assim, mas quando você diz, eu não sou religioso, ela fica bruta. Mas nessa palavra, Jesus estava olhando e estava dizendo, olha, eu vou quebrar os paradigmas da religiosidade. Aqueles homens que entendem
que as coisas precisam acontecer pela opressão da palavra, só pela imposição da palavra. Eles vão olhar que pela liberalidade do Filho de Deus, as coisas acontecem com naturalidade. A minha esposa um dia falou assim para mim, nós estávamos passando um momento muito difícil, há uns 2 anos atrás, e eu cheguei para ela e falei, não, ela percebeu a minha ansiedade, ela percebeu a minha forma de lidar no dia a dia, e um dia ela pegou para mim e falou assim, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu sentei, olhei para ela, ela falou assim, ó, se doer, não faz sentido, tá errado. Ela só falou isso. Se doer, não faz sentido, tá errado. E eu tô vendo que tá doendo muito em você. Você tá meio perturbado, você tá muito acelerado, você tá muito angustiado, você tá querendo as coisas muito rápido. Você quer, não vai acontecer assim, vai ser devagar. E eu peguei isso para mim e falei, não pode doer. A partir desse momento eu comecei a segurar o meu sentimento, a minha forma de agir, e eu comecei a pedir a Deus o socorro, e em seguida Deus veio trabalhando, e hoje eu posso dizer que não me dói mais o meu dia a dia, e nem as responsabilidades que estão sobre os meus ombros. Não me dói. Apesar da situação econômica não ter mudado, talvez tenha até piorado, apesar das coisas não terem diferenciado dia a dia, não me dói, porque eu peguei a minha ansiedade e lancei a Deus. Eu disse, Deus, não pode doer. O que eu aprendo com esse homem? Eu aprendo que Jesus estava olhando para aqueles sacerdotes, aqueles doutores da lei, estavam querendo dizer assim para ele, olha, essa imposição da regra que vocês estão colocando sobre o povo é uma opressão, porque mesmo para o bem-estar daquele homem, porque aquele homem foi curado, há 38 anos sofrendo, aquele homem foi restaurado, mas eles não se comoveram com aquilo, por quê? Porque eles tinham a religiosidade, eles tinham dentro dele que a regra não podia ser descumprida, e a regra era humana. Nós fomos colonizados pelos jesuítas portugueses, e de lá para cá nós temos batalhado para quebrar esse paradigma cultural. Eu não estou aqui falando mal, e não estou aqui criticando, mas eu estou aqui como ministro de Deus e dizendo para que você abra os ouvidos do seu coração e para que você entenda a palavra de Deus e dizer, a nossa missão é muito maior do que a gente pensa, porque o Evangelho de Cristo precisa ser pregado a todos os dias, porque existe uma cultura de 500 anos para trás disso, que quando o Brasil foi descoberto, eles vieram nas caravelas, entraram e foram jogando a semente, e depois o Evangelho veio, e aqui estamos nós, batalhando, abre célula, monta Universidade da Vida, monta departamento de apoio, e divulga a igreja, e é o coral, e é os jovens, e é a Wave, e é os adolescentes, e cada um de nós estamos com um martelo na mão, quebrando a cultura que foi plantada neste país. Eu quero fechar a palavra dizendo, nós estamos em uma guerra, e essa guerra não é contra a carne, essa guerra não é contra sangue, mas essa guerra é contra principados e potestades. Nós estamos previamente a receber uma bênção de Deus, porque Deus olhou para nós, porque Jesus olhou para nós e disse para nós, vocês querem? Só precisamos dizer, eu quero, eu vou receber. Conclusão, você pode ficar em pé.
Deus está nos colocando para desfrutar. Deus está nos colocando na condição de desfrutar. Desfrutar do melhor dele da nossa vida. Desfrutar da possibilidade de andar. O meu espírito vai começar a andar de novo. Aleluia. Sabe aquele negócio do primeiro amor? Essa semana eu não sei quem que me falou. Alguém me contou uma história do primeiro amor. Aquela pessoa quando aceita Jesus e quer vir estar toda hora falando de Deus, e quer toda hora trabalhando. Se o pastor precisa de um voluntário, ele é o primeiro a levantar a mão. Aquele primeiro amor não pode morrer na nossa vida. Nós não estamos aqui em uma reunião, em um clube. Nós não estamos em uma reunião de amigos. Nós estamos na igreja. E a igreja é o mistério de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Ele quer que você caminhe, Ele quer que você corra, Ele quer que você desfrute, Ele quer que você viva abundantemente. Vamos orar? Eu convido a você que talvez queira receber uma oração. Como de praxe, eu quero orar aqui na frente por você. Quero orar aqui por você, porque eu quero que esse mistério desse homem que foi ali revelado através do poder de Deus, seja revelado na sua vida também. Talvez você está sentado numa esteira, parando e esperando as coisas acontecer. Talvez você está pensando que o milagre vai vir daquela piscina, ou melhor, traduzindo, o milagre vai vir daquele resultado que você planejou na sua mente. Mas nesta manhã, Jesus está do seu lado, representado pelo Espírito Santo, e diz a palavra que Ele leva até os céus as suas orações com gemidos inexprimíveis. E um dia minha filha falou assim para mim: papai, o que é isso? Tio Rodrigo acho que falou isso lá. Ela falou: papai, tio Rodrigo falou, o que é isso, gemidos inexprimíveis? Eu falei para ela: filho, é coisa que o homem não entende, mas Deus entende. E você sabe por quê que o homem não entende? Porque se o homem não entende, o inimigo também não entende. O diabo não vai entender a sua necessidade, porque o Espírito Santo vai levar a Deus. Ele não vai interromper essa linha de comunicação, e Deus vai atender aquilo que você mais precisa. Enquanto a banda ministra, o Ministério de Louvor ministra, eu quero que você comece a criar um momento de comunhão com Deus aí. Ó Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Mais uma vez. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor.
seremos abalados, não seremos abalados. Mas tem um segredo que eu quero revelar para você aqui. Não é meu segredo, é da palavra. Eu preguei com a Bíblia, é uma pregação textual. No verso 14, Jesus disse assim: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está perdoado. Vá e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus revelou aqui que o problema daquele homem era o pecado. Só que Jesus logo saiu correndo quando ele curou, e o homem saiu andando. Eles não se encontraram mais. Onde eles foram se encontrar? Lá no templo. Aí Jesus olhou para ele, e através da pergunta dos sacerdotes, diziam: quem te curou? Quem te curou? Quem te curou? Aí aquele homem ficou atento. Quem me curou? Quem me curou? Foi aquele homem, Jesus. Quando ele encontrou Jesus, Jesus falou assim: ó, vá e não peques mais. E ele diz mais, ele diz: não te suceda, não fique longe. E eu coloquei aqui nas minhas palavras dizendo: não se afaste da minha presença, para que tudo dê certo, para que essa mensagem seja fiel na tua palavra. Não depende mais de Deus, porque Deus já fez a parte dele, depende agora de você. Na segunda-feira, não se afaste da presença de Deus, não se esqueça dos benefícios. Você levantou, e como Deus é grande, hoje a hora que eu acordei, eu dei uma olhada lá nas redes sociais. Uma das primeiras fotos que eu vi era um sol. Alguém postou um sol gigante. Eu olhei e falei: Deus, que maravilha. Eu não tive a coragem de abrir a janela do meu quarto, eu nem tive a ideia de abrir a janela do meu quarto para ver o sol, mas alguém postou um sol aqui. O benefício que Deus tem nos dado é grande. Você já abriu seus olhos, você está com saúde, as coisas estão acontecendo. Não se esqueça dos benefícios de Deus na sua vida, para que as coisas continuem dando certo, para que o milagre de Deus continue sendo real na tua vida. E esta é uma palavra profética. Eu queria que você sentisse o Espírito que eu estou sentindo. Eu quero te dizer: não pare mais de buscar a Deus. Não pare de buscar a Deus. Não pare, Bruno, não pare de buscar a Deus. Continue buscando. Vamos na célula, vamos nos grupos, vamos na palavra, vamos lá no trabalho. Não pare, porque Deus tem muito para nós. Não pare de fazer a obra de Deus, porque nós temos que quebrar essa cultura. E essa cultura vai ser quebrada em nome de Jesus, não por força, mas vai ser quebrada pelo poder da palavra do Senhor. Vidas serão evangelizadas, vidas serão entregues no poder da palavra de Deus, vidas se joelharão aqui, porque você não vai parar de fazer a obra de Deus. Não pare de adorar. Por fim, não pare de adorar. É para isso que nós somos criados. O livro de Ezequiel está dizendo lá que Deus estava cercado de anjos, anjos que voavam, anjos que adoravam, e Ele está acostumado com essa adoração. É para isso que nós temos essa adoração aqui, para você não parar de adorar. Só mais um verso. Confiando em nosso Não pare de adorar. Olha lá, a letra está lá, ó. Não pare de adorar. em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não, você não vai ser abalado. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus. Oh, aleluia. E em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Adore o nome de Jesus. Aleluia. Adore o nome de Jesus, porque Ele está aqui, Ele está dentro de você, Ele é a essência da sua vida, e tudo isso é real, é real, é real, é real, em nome de Jesus.